Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui juntos. Eu sou o Rodrigo E eu sou a Aline Campos. e estamos aqui mais uma vez nessa série de entrevistações, né? Afinal de contas, temos que nos conhecer e mostrar quem somos também. A nossa ideia aqui é sempre importante a gente lembrar que é trazer o máximo de informações de negócio, como as pessoas que conseguiram conquistar bastante no mundo dos negócios, trazer essa experiência em forma de bate-papo, de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, para que todos possam ter esse acesso, né? E hoje não é diferente. Estamos contando aí com a também parceira de canal Aline, certo? Que de uma maneira assim extremamente rápida tem uma influência muito grande no comércio internacional, em visita a clientes, feiras, pós-graduações, enfim, não vou cometer o equívoco de tentar qualificar, certo? E vou deixar essa tarefa para ela. Alinezinha, seja muito bem-vinda e já começo te perguntando, quem é você? Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Muito obrigada pela apresentação, adorei. E eu trabalho já na área de comércio exterior fazem mais de 10 anos, né? Cerca de uns 12 anos por aí que eu trabalho nessa área. Hoje, falando um pouco dos dias atuais, né? E aí nós vamos voltando com o tempo, né? Hoje eu tenho a consultoria de internacionalização de empresas e pessoas, que se chama EX+, né? E hoje ajudo empresas que querem entrar nessa área de comércio exterior, que é uma área muito pouco conhecida no Brasil, e que os órgãos do governo que existem hoje, né, de apoio à exportação, eles acabam falhando um pouco nessa ajuda com o empresário. Então, o objetivo é ajudar o empresário a fazer passo a passo e instruí-lo sobre todas as informações que ele precisa ter para internacionalizar a sua empresa. Bacana, tá vendo? Ainda bem que eu não cometi o erro de tentar quantificar e qualificar, certo? Bom, fantástico. Mas vamos voltar. Eu não, queremos que você demonstre aí qual foi o seu início, qual foi a tua trajetória? Dá uma resumida pra gente aí aonde você começou, a tua graduação, qual que foi as tuas primeiras experiências profissionais para que você conseguisse aí chegar aonde você chegou hoje. Certo. Eu comecei com 14 anos numa loja de materiais para construção, que eu passei por todos os departamentos possíveis, e lá eu aprendi muito em todos os sentidos, né? E depois de lá, como eu fazia inglês e espanhol, né? Uma das professoras da escola de inglês disse que tinha uma vaga, né, numa indústria de confecção que eles exportavam e a pessoa precisava, né, ter línguas fluentes. E aí eu falei, bom, vou tentar. Não entendia nada de comércio exterior, nunca tinha pesquisado sobre isso e não entendia sobre isso. Então, depois de ter trabalhado cerca de 6 anos, média, nessa empresa de materiais para construção, eu acabei mudando para essa indústria de confecção, para o departamento de comércio internacional na minha mão, que eu nunca tinha visto na vida. E na época eu estava terminando a faculdade de jornalismo na Unifev, né, em Votuporanga aqui. E no último ano eu já entrei na área de comércio internacional nessa indústria de confecção. E aí, por lá eu fiquei, terminei a faculdade, porque de início eu queria ser jornalista, né? Correspondente internacional sempre foi o meu desejo desde que eu comecei a faculdade. E aí, comecei a trabalhar nessa empresa e eu vi uma paixão, que eu ia trabalhar e para mim, segunda, sexta-feira, sábado, domingo, todos os dias eram o mesmo. Eu falei, é isso que eu gosto de fazer da minha vida. E acabou que eu fiquei nessa indústria, né, de confecção.
Depois eu fiz pós-graduação em comércio internacional. E aí eu realmente me especializei no conhecimento técnico da área, porque na prática, eu comecei na prática primeiro, né? Eu não tinha o conhecimento técnico do mercado internacional, então eu comecei na prática e depois eu me qualifiquei para isso, fazendo a pós-graduação na Export Manager. E de lá eu mudei para Catanduva, numa indústria de alimentos, e aí começou a minha experiência no ramo de alimentos. Nessa empresa também, eu fazia a parte operacional do comércio internacional de uma maneira diferente, né? Antes eu trabalhava com aéreo, bastante nessa parte de avião, carga por avião, e depois eu comecei a encontrar um pouco de experiência, né, do que era o marítimo. Fazendo o marítimo, eu vi uma outra área do comércio internacional que eu não conhecia. Foi começar tudo do zero e aprender muita coisa de novo. E dessa indústria de alimentos, eles fizeram uma modificação na empresa, né? Na parte gerencial, mudaram, né? Abriram para investidores, né? E aí eu fui transferida para São Paulo. E aí em São Paulo eu me qualifiquei muito, né? Fiquei lá 6 anos no total, depois eu saí, depois eu voltei, mas no total deram 6 anos. E lá eu me qualifiquei muito, aprendi como era o mundo dos negócios, não tinha horário para ir embora, era trabalho, 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 e assim, lidando com grandes profissionais. Então, lá eu me qualifiquei muito pela experiência que eu aprendi. Trabalhei com grandes CEOs, presidentes, até internacional, investidores de outros países. Então, eu fui me qualificando na maneira no qual entender o mundo corporativo, me apresentar para ele de uma forma que eu pudesse corresponder ao nível necessário e crescer para isso, né? Aí, depois, eu comecei a fazer qualificações na área. Eu fiz especialização em marketing internacional para o mercado americano pela ISPM. Eu viajei e fiz um intercâmbio no Canadá para poder aprimorar o meu inglês para negócios, porque na época, nessa empresa, eu fazia o operacional e atendia cliente de processos. E aí, depois que eu me qualifiquei, eu fui promovida para poder fazer a área comercial. E aí deu um outro boom na minha cabeça, porque eu comecei a viajar. Eu viajava para a indústria de confecção, mas era um lugar mais limitado. E pela indústria de alimentos, eu acabei visitando muitos países e fazendo vários negócios diferentes. Rodadas de negócios, missões empresariais, visitas e prospecções a mercado. Então, eu acabei, assim, puxando todas essas experiências para mim, até que chegou uma hora, né? Eu fui para outra indústria de alimentos, que eu também estou lá até hoje como cliente da consultoria também. E fazendo fomentando esse mercado e tentando entender por que a exportação ela é tão ainda pouco fomentada no país, né? Tentando entender um pouco culturalmente. E com as viagens internacionais, eu comecei a entender o porquê o Brasil lidar da maneira que lidar com o comércio internacional. E acabei, assim, tomando a iniciativa pelas pessoas me buscando e pedindo informações de poder abrir a empresa e auxiliar nessa forma. Então, eu fiz também algumas especializações de negociações internacionais, para poder entender como o comprador lá de fora pensa, que é bem diferente daqui, e também me qualificando um pouco nas línguas e fazendo cursos da área, Incoterm, outras coisas, né, que eu precisava saber e me qualificar para poder entender o mercado internacional como um todo. Entendi. Nossa. Pois é. É impressionante como a vida ela nos leva a certos pontos as quais nós temos duas decisões normalmente a se tomar, né? A primeira é vamos em frente, vamos aprender, vamos buscar, e a segunda é não é para mim. Para, volta, muda, é impressionante. E pelo que você descreveu aí rapidamente, me pareceu que você sempre abraçou a ideia e tentou buscar conhecimento, continuar na área,
né, e se sobressair, não sobressair, eu digo, mas buscar conhecimento para que você pudesse trabalhar com esses profissionais, certo? Afinal de contas, uma menina, porque naquele tempo, né, era nova e trabalhava numa empresa da cidade e tudo mais, para trabalhar com grandes CEOs, você tem uma mudança muito grande de patamar, de ideia, principalmente, penso eu, né? E interessante como você acaba abraçando aí essas situações. Então, eu vejo esses dois pontos muito grandes, né? Alguma vez, em algum momento dessa trajetória aí que você resumiu pra gente, você negou, você não quis, falou, olha, não é para mim, não, independente do porquê, né? Mas em algum momento você falou assim, olha, isso que está sendo oferecido não é para mim, eu quero ir para outro lado. Teve algum momento que você tomou essa decisão de dizer não para uma oportunidade profissional? Não para uma oportunidade. Teve vamos falar, 2, 3 casos que eu neguei, porque eu vi que também não casava com algumas do caminho que eu queria trilhar, mas eu acabei encontrando isso, né, durante as etapas. Acho que até para provar para mim mesma que às vezes eu conseguiria chegar lá, né? Mas 3 vezes eu acabei olhando para isso e falando assim, não, nesse caso eu não quero, eu vou buscar outra vertente, porque eu acho que ali eu posso ser mais útil, né? No caso, por exemplo, da consultoria, né? Passei por uma empresa que eu poderia ter entrado e ter sido CLT. Mas eu acredito que com a consultoria eu consigo ajudar muito mais empresários. Eu acho que hoje o país está mais necessitado nesse tipo de assistência, né? Então, a gente tem consultorias como um todo, né, para ajudar em vários departamentos da empresa, mas alguém que vai lá, pega na mão do empresário, ensina ele a realizar quem que ele tem que contatar, o que que ele tem que mudar no processo interno, isso ninguém ensina. Então, acaba que ele fica se expondo aos riscos do comércio internacional porque ele não tem essa qualificação, essa informação para ele poder se munir. E aí, acabou que essas coisas apareceram para mim e eu acabei negando. E uma delas também foi até numa das indústrias antigas de alimento que eu estava. Nós mudamos de presidente, de CEO, acredito que 4 vezes em um ano só, foi algo bem brusco. E eu tive muita experiência, porque eu acabei aprendendo a me adaptar muito à maneira no qual, né, o gestor e o presidente lidar com aquilo. Então, né, às vezes a gente mora com os pais, é a maneira deles, né? A gente vai morar com o tio, é a maneira do tio. A gente vai morar sozinho, é a maneira da gente gerenciar nosso lar. Então, a empresa é do mesmo jeito. Então, quando chegou numa vertente de administração da área internacional que eu não concordei, eu escolhi buscar um outro caminho. Então, né, outros casos também, né? Então, acho que a gente precisa ver o que é que nós queremos fazer. Ali a gente consegue ser realmente quem nós queremos ser como profissional, né? Aquela empresa, aquele momento, ele extrai da gente 100% quem nós somos. Porque se a gente não estiver feliz, se a gente não concordar com a maneira no qual a empresa, né, e a política que ela trabalha, se a gente não estiver alinhado com isso, a gente não consegue dar o melhor de nós. Perfeito. É muito interessante isso, né? Porque falar das coisas que nós sempre topamos, sempre buscamos, sempre conseguimos é a parte fácil da coisa. Mas falar dos nãos que nós também dissemos em determinado momento, penso que seja bem difícil também aceitar, né? Falar não em qualquer circunstância é difícil, né? Por isso que é uma forma de amadurecimento. Isso é muito, muito interessante. Eu tenho, nossa, 2 perguntas muito bacanas assim que eu queria fazer, que faz todo sentido. Só explicando também, você mencionou a CLT, né? Então, CLT é uma forma de contratação, então você seria funcionário da empresa e você optou por ser uma prestadora de serviço que presta serviço para determinada empresa, ou seja, você tem vínculos bem diferentes, por mais que seja, às vezes, até com a mesma empresa, né?
Então, só deixando claro aí para a galerinha também. Obrigada. Imagina. Bom, vou para a pergunta mais tranquila primeiro, tá? Obrigada. Qual que é, em várias citações aí que você fez, você mencionou comércio exterior e você mencionou internacionalização. É a mesma coisa? São coisas totalmente diferentes? Uma coisa está ligada à outra? O que você... Discorra sobre. Discorra sobre. Adoro. Não fala isso que a gente fica falando até amanhã. Então, são coisas diferentes, né? Internacionalização é você levar a sua marca lá para fora, ser gestor da sua marca, ser dono do seu posicionamento, ser dono do seu preço, ser dono das estratégias na qual você quer construir lá fora. Do mesmo jeito aqui no Brasil. Aqui você é dono da sua marca, do posicionamento, da maneira do qual você faz a gestão do negócio. E quando você faz essa internacionalização, também você escolhe a maneira no qual você vai dar um passo à frente para esse projeto, numa maneira de gestão. Agora, quando a gente fala da exportação, a exportação é uma das ferramentas da internacionalização. Então, a gente tem que pensar que a internacionalização é algo bem grande, algo bem, assim, como que eu posso falar? Algo que envolve a todos os processos, as pessoas, a maneira de pensar, as informações. E a exportação, ela é uma chave que sai ali da internacionalização como foco para que as pessoas te conheçam lá fora. E aí a gente pode fazer uma exportação indireta, que é por um parceiro, um trader, né, uma comercial exportadora, ou nós podemos fazer a exportação direta, que é onde você tem contato direto com o seu cliente, você faz a gestão do seu negócio, do seu preço, da sua marca e de tudo. A internacionalização, a gente modifica a empresa, os processos, a maneira no qual a gente controla as informações, a qualidade de serviço, a qualidade daquele profissional, a maneira no qual ele lidar com o próprio processo dentro do escritório. Na internacionalização, a gente precisa mudar, porque os países e os compradores, eles são muito mais rígidos, em algum sentido, do que o Brasil. Até porque eles não estão nos vendo aqui. Eu não tenho a possibilidade de encontrar esse cliente fisicamente, na maioria das vezes, né? Às vezes a empresa não tem como fazer viagem, investir nisso agora. Então, ela tem que passar uma confiança na qualidade do processo, na qualidade do produto, na agilidade, no conhecimento, na qualificação dos funcionários. Então, a internacionalização é muito mais, porque eu posso não querer exportar, eu posso querer abrir uma franquia lá fora, eu posso abrir uma holding, eu posso buscar parceiros em outro sentido, não necessariamente eu tenho que fazer uma exportação. Eu posso internacionalizar um serviço? Uma empresa prestadora de serviço, por exemplo? Porque o comércio exterior, quando você fala comércio, me remete ao comércio, à atividade comercial de exportar uma mercadoria, certo? Produzida por mim ou simplesmente revendida por mim no exterior. Mas e o serviço? O serviço é possível? É o mesmo, entre aspas, procedimento? Sim, o serviço é possível. A maneira no qual você gere o seu negócio internamente é a mesma, porém, a maneira na qual você faz o seu marketing internacional e você faz as suas aparições internacionais é um pouco diferente. Porém, por exemplo, hoje a consultoria presta serviço internacional. Então, nós temos clientes internacionais que são atendidos pela consultoria. Qualquer pessoa pode internacionalizar o negócio. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na indústria de alimentos, nós contratamos serviços internacionais de advogado, de marketing para poder desenvolver uma embalagem específica para o mercado americano. Porque, apesar de eu ter estudado marketing para o mercado americano, eu não sou americana. Então, eu não sei exatamente a cultura que está gravada no subconsciente do americano quando ele vai escolher um produto na gôndola. Eu não sei para ele o que é qualitativo, o que deprecia um produto, a linguagem que eu preciso usar para conquistar ele naquele momento. Então, sempre é necessário ter um profissional qualificado. E nisso, a troca de serviço é no mundo inteiro. Então, em qualquer lugar, eu posso contratar um serviço lá naquele país,
para fazer uma pesquisa de mercado, para poder visualizar os concorrentes, caso eu não puder estar lá agora. Estou importando um chapéu da China, o que eu vou fazer? Será que o chapéu vai vir legal? Será que não vai vir chapéu nesse container? A gente contrata uma empresa de serviços lá. Olha, você pode fazer a vistoria para mim na empresa X no dia tal que vai estar a estufagem do meu container? Podemos, eu estou contratando um serviço lá. Exemplo, se um cliente meu do Canadá abre uma empresa aqui, Rodrigo, o cliente lá está abrindo uma empresa aqui. Você pode, por favor, prestar o seu serviço para ele? Ele te paga direto de lá. Tem como? Então, tem todas essas possibilidades, né? Que nós não temos limites hoje para o comércio em si. Respondeu com exemplos, inclusive. Fantástico. E uma outra dúvida: é preciso ser grande para internacionalizar? Ou eu pequeno posso? Eu pequena empresa, eu média empresa, eu posso passar a internacionalizar ou começar um processo de internacionalização? Todas as empresas podem internacionalizar. Porém, é necessário olhar para onde você quer internacionalizar, porque cada mercado tem uma demanda e um tamanho. E também é importante verificar a estrutura interna. Não importa o seu tamanho, mas importa que você tenha a estrutura para lidar com aquele mercado que você quer atender. Para passar a conseguir exercer não é tendência, né? Esse objetivo, digamos, de internacionalizar, é isso, né? Isso, porque quando a gente internacionaliza, a gente muda os padrões internos. Então, uma pessoa que demorava 3 dias para responder um e-mail, se ela quer vender para fora, acabou. Ela tem que responder ali em 12 horas, 24 horas. No mínimo para falar, cliente, estou visualizando aqui, estou resolvendo seu problema. Por quê? O cara tem que ter confiança que você vai estar ali para ele, entendeu? Você está ali para ele. Nem que eu responda e fale assim, não posso atender agora, posso falar daqui 1 hora com o senhor. Então tá bom, ele vai ver, poxa, eu não tô com ela, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela tá ali para mim para quando eu precisar. Olha lá, que empresa bacana, né? Senhor cliente, não vai ficar pronta naquele dia que a gente combinou, mas é um dia depois, tá bom? Não vai dar certo, mas eu já tô te avisando agora que não vai dar certo. Nossa, isso é feeling total de cultura, né? E aqui no Brasil a gente está acostumado a marcar reuniões e as pessoas não aparecem, né? Aqui a gente está acostumado a atrasar, a não responder, a não retornar, por exemplo, né? E olha como que é culturalmente imprescindível se conhecer isso, né? E cada país é de um jeito. Cada país é de um jeito. Você vai falar com um mercado árabe, né? Você tem que perguntar como é que tá a família, como é que tá tudo aí, né? E as crianças e tal, né? Ele quer saber um pouco que você cuida dele, né? E pro americano? O americano é direto. Oi, Você tudo bem? Quero vender. Você vai perguntar da família dele e vai falar o quê pra você? Oi? Minha família não tem nada a ver com isso. Oi, o que tem minha filha a ver com isso? Você nem conhece minha filha. Então, assim, olha só. E-mails, por exemplo, americano tem que ser um e-mail mais sucinto, europeu um e-mail mais sucinto, bem direta a coisa. América do Sul tem que discorrer sobre o assunto, né? Eles querem ouvir, eles querem almoçar com você para depois fechar um negócio. Então, são feelings que a gente tem que entender. E isso impacta totalmente na visão que o cliente tem, porque ele não está aqui. No comércio internacional hoje, é claro, a gente faz viagens, a gente conhece a estrutura do cliente, vê se aquilo é bom para nós, porque eu também seleciono o cliente, e ele também tem que vir aqui conhecer, ver se o nosso processo é qualitativo para ele, se faz sentido com o país dele, se eu atendo às certificações do país dele. Então, é uma faca de 2 lados, né? Que tem que estar todo mundo bem alinhado. E as ações que a gente tem aqui, ele vai analisando lá fora se isso serve para ele ou não. Só que a empresa ela não tem essa noção. Ela acha que ela pode fazer um carregamento. Vamos jogar aqui 2 sofás a mais para esse cliente de brinde, porque ele comprou 5 containers. Não, gente, no mercado internacional a gente não pode mandar uma carga de brinde se não tiver descrito todas as documentações e o cliente estiver aprovando, porque o cliente vai pagar o imposto de importação lá no destino. Ele vai pagar por isso que ele está recebendo. E tem empresas lá fora que se você mandar um ketchup a mais, ele não vai receber, ele vai deixar ali fora, porque é regra da empresa. Então, a política de trabalho internacional
é totalmente diferente de país para país. E quando a gente não sabe, é aí que o comércio internacional não dá certo. A gente não se prepara para isso. É aí que o empresário fala: poxa, quebrei a cara, não foi aquilo que eu pensei. Mas espera aí, você buscou informação, você estudou o seu cliente, você estudou a maneira no qual aquela cultura faz negócios. Então, assim, 80% das negociações de comércio internacional que não dão certo é por uma negociação mal feita. Falta de conhecimento no seu cliente e na cultura dele. Entendi. Uma pergunta bem subjetiva, né? Se você, hoje, Aline de hoje, com o pensamento de hoje, você não tem restrições, certo? Nem de língua, nem financeira, para você continuar exercendo o que você exerce hoje. Exatamente a atividade que você exerce hoje mundialmente, que é o que a sua empresa faz, né? Aonde você escolheria seu domicílio? Onde você ia morar? Onde você ia ter a empresa? Em qual país, eu quero dizer, né? Para continuar exercendo exatamente o que você faz hoje. É muito importante a gente entender que a consultoria, ela dá a mão para o empresário que não tem a informação. Ok. Eu não estaria em outro lugar que não fosse o Brasil. Porque o brasileiro tem uma cultura um pouco defasada, tanto a gente sabe, no empreendedorismo, na parte financeira, na parte de sociologia mesmo. O brasileiro não estudou sociedade em si. Então, consecutivamente, né, o brasileiro precisa de apoio empresarial. É por isso que tem tanta consultoria em todos os sentidos, por isso que tem coach, por isso que tem um monte de gente que hoje ensina as empresas, né? Ensina não, acho que alinha, né? Com o perfil, assessora, alinha com o foco que aquela empresa quer dar. Então, hoje, eu não falaria Estados Unidos, apesar de gostar muito, eu não falaria Canadá. O americano sabe exportar, sabe fazer negócio, o canadense sabe também, o europeu muito mais ainda, porque o trading internacional começou na Europa, né? Barco para cá, barco para lá nesse canal, tem Veneza. Né? Era deles, eles tinham que dar esse passo por ser um continente restrito em uma série de situações, por clima, por terra e blá blá blá. Então eles precisavam buscar isso, né? A gente aqui não precisa, não. Entre aspas. A gente tem tudo no nosso quintal, entre aspas também, mas só fazendo uma analogia aí, me corrija se eu estiver errado. Não, tá perfeito, é isso mesmo. É uma das coisas que eu falo sobre a nossa cultura, por isso que eu acredito que a consultoria está no lugar certo. É um país que quer crescer, é um país que tem potencial, é um país que busca, né, auxílio dos profissionais que têm um pouco mais de conhecimento em qualquer área que seja para ficar melhor ainda. Então, aqui eu acredito que é o lugar. Por quê? Assim como você falou, não está nada errado. Europa, né, a própria América do Sul, tirando o Brasil, países pequenos, que às vezes não tem produção ali de várias coisas, os que às vezes não são industrializados ao nível que poderia estar, né, como a Bolívia, por exemplo. Então, acaba que ele tem que falar assim, nossa, minha quantidade de clientes aqui no país é limitado. Uruguai é do tamanho de Brasília. Então, o que a gente tem que fazer? Nossa, se a gente quer abrir mais cliente, eu vou vender para a Argentina, eu vou vender para o Peru, eu vou vender para o Paraguai. E o brasileiro, como você falou, a gente é um país muito rico, tanto na parte industrial, comercial, né, o agronegócio, em tudo que a gente tem, e também em extensão territorial, que há população. Porque não adianta ser um país como a Rússia, que metade não mora gente nele, não adianta ser igual ao Canadá, que parte do Canadá também não tem população morando, então, ou que a população é mais antiga, né? Que eles buscam pessoas jovens para ir para lá, fazer a vida lá. Então, o Brasil não, o Brasil é qualitativo em todos os sentidos, quando a gente fala de desbravar o mercado que existe no país. O Brasil ele é qualitativo em todos os sentidos. Níveis de mercado, a gente tem mercado em nível top, mercado em nível baixo, nível mediano. Tem países que não. Tem países que às vezes você chega para vender um produto que ele não conhece. Então, quando eu trabalhava com barrinhas de castanhas, nem de cereal, era de castanhas, é um nível maior, não tem cereal, não tem aveia, não tem, era castanhas. Às vezes você chega no país, nem tem esse produto lá,
porque eles nem conseguem entender os benefícios das castanhas na nossa vida. Então, você tem que começar a explicar algo que o país ainda não tem cultura nutricional para aquilo. Então, tem vários países que estão em vários níveis. Aqui no Brasil, é bem difícil a gente ver esse cenário. Aquela frase de que sempre tem oportunidade e tudo mais, por tudo isso que você falou, o Brasil ele tá num top, né? Porque, nossa, faz todo sentido aqui. Você tem pequena empresa, média empresa, grande empresa, em larga escala, para poder atuar onde você quiser, na área que você quiser. Nossa, definiu muito bem. Muito interessante a linha de raciocínio. A gente vai vendo, conforme vai viajando, a gente vai tendo essa experiência no dia a dia. Aí a gente visualiza, vê o cliente falando, Aline, eu tô com meus clientes saturados, eu preciso fazer isso, o que que eu faço? Então a gente abriu vertente aqui, ali, no outro, e ele começa a explicar o negócio dele para mim. E aí eu começo a entender porque ele pensa daquele jeito. E porque a cultura levou ele àquele caminho. Perfeito. Vou mudar agora um pouquinho a linha da conversa, tá? Porque quero tocar num ponto bem interessante. Mundo corporativo, sensacional, aquela correria. Você fala, eu tenho uma visão assim, você fala, mundo corporativo, primeira coisa que me vem na cabeça, Avenida Paulista. É a primeira coisa, certo? Aquela loucura aí, beleza, vamos que vamos. Quero que você faça um contrassenso aí. Mulher, mundo corporativo. E aí? O que você tem a dizer? Quais são as dificuldades? Quais são os benefícios? O que você passou? Como que você enxerga isso? O mundo corporativo, ele é masculino. Desde o início. Ainda é? Hoje não. Essa semana passada eu participei de uma reunião numa empresa de uma cliente minha que tinham 8 mulheres na reunião e eram só mulheres. Chuta em porcentagem aí. Você falou que ele era masculino, então sim, mais que 50%, certo? Hoje. E hoje? Eu não sei estatisticamente, mas eu acho que uns 60 a 70% ainda é um pouco masculino. É que eu acho que depende da área e depende dos cargos, infelizmente. Hoje as mulheres estão galgando cargos maiores. Até porque, como eu falei, o mundo corporativo era masculino. Por quê? Quem começou a fazer a negociação sempre foram os homens. Então, óbvio que quem selecionava e criava as regras do mercado ali eram eles, porque foram eles que começaram. Os homens participavam disso. Os homens entravam nos navios para explorar os países, não eram as mulheres. Então, óbvio que a regra era criada por eles naquela época. Então, quando descobriram desbravar o Brasil, né, que a gente tinha os senhores feudais, quem que fazia o negócio? Né? Vamos trocar batata por tomate? Eram os homens. Então, óbvio que nesse mundo, as regras foram criadas, né, por eles. Hoje, com certeza, já mudou muito. Mas você sabe que às vezes a gente escutava falar, né? Nossa, o preconceito, né, da mulher e tudo tal, né, o feminismo, aquela coisa toda. Quando eu fui galgando posições, experiências, eu fui encontrando situações. Aí eu falei, nossa, lembra aquilo lá que eu ouvi? É verdade. Olha isso agora. Lembra aquilo lá? Nossa, tô vendo isso agora ali com a minha amiga ali de trabalho. E aí você começa a entender, e até nas situações de trabalho. Então, assim, já passei por situações que a empresa queria contratar alguém de comércio internacional, mas a regra estava que tinha que ser homem. E aí a pessoa, né, o headhunter me ligou e falou assim: Aline, seu currículo é melhor do que todos os homens que eu tenho aqui, mas eu não posso te colocar nessa empresa, tem que ser homem, não pode ser mulher. Falei, oi? Tô acreditando.
E aí você começa a enfrentar e ver barreiras, né? O homem, ele fala, todo mundo acredita. A mulher fala, todo mundo fica meio que pensando assim no início, né? Eu falo quando a gente está galgando as posições, né, na carreira, estudando, né, lutando por isso. Aí todo mundo fica, né, meio que aí alguém vai lá e fala: "Não, ai, agora eu acredito porque o outro ali falou". Então, começa que no início, né, da minha busca por conquistar respeito profissional, eu encontrei várias situações. Vou até contar um caso, mas isso eu acho que é um pouco cultural também, né? Vamos falar da cultura. Eu estava numa feira na Alemanha, na cidade de Colônia, no stand, né? E o diretor saiu e o gestor de marketing também saiu para visitar a feira. E eu fiquei lá sozinha no stand, porque a parte internacional era eu. E aí chegou dois senhores, dava para ver que era árabe, né? Mas não consegui identificar o país de início. E aí eles chegaram perguntando: Oi, tudo bem? Tudo. Você trabalha na empresa? Se eu tô no stand é porque eu trabalho, certo? Você trabalha na Logicamente. empresa? Trabalho. Aí ele falou assim: Ah, então tá. Há quanto tempo tem a empresa? Eu falei: a empresa tem há 80 anos, né? Uma empresa bem antiga e tudo tal. Aí ele falou assim: Entendi. O que que você faz na empresa? Eu falei assim: Eu sou responsável pelo departamento de comércio internacional. Ah, entendi. Quantos anos você tem? Aí eu pensei comigo: Quantos anos eu tenho, né? Aí eu comecei a entender que ele estava me avaliando se eu tinha qualificação para estar ali fazendo uma negociação com ele. Aí aquilo naquele momento eu pensei assim, não sei se é cultural, né? Eu acredito que na hora ele foi cultural, né? Mas aquilo na hora me deixou meio pensativa, né? Se uma empresa envia um funcionário para fazer uma feira internacional, esse funcionário ele é qualificado para isso. Ele tem informações ali, né? Ele já se provou como capaz para estar ali representando a empresa. Tanto que eu fiz 2 feiras com um gestor meu, todas as inúmeras outras feiras eu fui enviada sozinha. Eu fiz sozinha. Então, assim, são às vezes situações que nós vamos encontrando, porém, agora, já com mais de 10, 11 anos já de experiência, e é claro, estudando, lutando para poder ser qualitativamente diferenciada, né, na vida dos empresários, dos profissionais que me contratam, hoje eu não vejo muito mais isso. Então, assim, hoje eu começo a conversar com um empresário, uma pessoa, e pelo contrário, hoje eu vejo o quanto eu conquisto clientes, empresários, pessoas que depois me ligam para voltar a fazer negócio, perguntam se eu tô, se pode fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, eu tenho um negócio aqui em vista, vamos fazer uma reunião sobre isso? Vamos. Então, hoje eu sou visualizada diferente. Óbvio que a mulher ela tem que lutar, ela tem que buscar também, né? E eu acredito que todas estão fazendo isso quando a gente entra numa empresa e vê uma reunião tipo de 8 mulheres em todos os departamentos ali possível. Então, eu acredito que a mulher ela tem algumas qualidades assim que às vezes o homem como gestor não tem, e o homem tem algumas qualidades que às vezes a mulher como gestora não tem. Mas hoje a gente já vê posições conquistada por muitas mulheres, né? Igual a gente já teve uma presidente mulher, a gente teve a maior empresária, né? Acho que foi ano passado, que foi Maria Helena Trajano, do Magazine Luiza. Então, hoje a gente tem várias mulheres que a gente olha, né? Eu particularmente olho e me espelho muito. Nossa, sensacional. Existe aquela antiga frase de que nós só enxergamos realmente o preconceito quando ele chega até nós, ou até próximo de nós, né? E querendo ou não, por mais que existam tipos e níveis, digamos assim, de preconceitos, não deixa de ser um preconceito, né? Esse tipo de coisa. Acontece com pessoas jovens, hoje menos também, mas pessoas jovens, eu tenho 65 anos, por que eu vou ouvir um rapaz de 30? Não faz sentido, que experiência esse rapaz tem, né? Acaba sendo um preconceito também. Bom, a gente poderia ficar falando só disso, né? Mas Eu concordo. definiu muito bem. Até acho que seja cultural. Acho que em determinadas culturas um pouco mais, determinadas um pouco menos.
mas que existe, e por isso é muito importante essa briga entre aspas, né? essa luta para que isso diminua, né? Acabar, infelizmente, eu acho que não vai, mas que isso diminua a ponto de terem menos pessoas afetadas, né? Porque isso pesa demais. Pesa muito. E faz com que muitos desistam no meio do caminho por não querer passar por isso, né? Seja no mundo esportivo, seja no mundo corporativo, seja no mundo familiar, e por aí vai, né? Então, puxa, muito legal a tua experiência. Isso mesmo, com o tempo, hoje, com a vivência, pequena vivência, eu consigo ver que quando eu sento com o cliente, ou no telefone, por isso que eu falei, o que é a primeira coisa? É compreender como ele pensa e passar segurança para ele, porque cada cultura tem sua maneira de ter segurança para realizar negócios, assim como a gente, né? Ah, vamos conhecer uma pessoa, vamos conhecer um amigo novo, todos nós temos as nossas maneiras de visualizar e nos sentir seguros sobre aquela situação. Então, hoje eu aprendi que quando eu sento com o cliente, ele pode fazer a pergunta que ele quiser. E aí eu vou começar a aprender a cabeça dele para passar segurança para ele sobre quem eu sou como profissional, sobre quem é a empresa, e para ele ter certeza que ali vai ser fechado um contrato com ética, com respeito, com reciprocidade e com sucesso para os dois lados. Sensacional. Já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso bate-papo. Acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 12 horas, porque o que tem de coisa aqui anotado para perguntar. Muito bacana isso, a forma que você tem respondido também tem sido muito sincero, trazendo algumas experiências práticas. Putz, isso é muito legal. Eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria que você respondesse de uma forma mais direta. Não sim e não, mas de uma forma mais direta. Certo? Tudo bem que algumas serão sim e não. Mas, enfim, você entendeu a coisa. Certo? Então, por exemplo, começando ali essa linha de perguntas. Quantas línguas você fala hoje? Independente de fluente ou não. Quantas línguas você fala assim? Eu falo. Eu consigo me comunicar. 4 línguas. 4 línguas. Que são? Português, inglês, espanhol e francês. Legal. Dentre essas, com exceção do português, qual que você mais gosta? Ah, eu adoro espanhol. Espanhol, legal. Espanhol é uma língua com calor, igual ao português. Tá, fantástico. E é óbvio que para você internacionalizar, você tem que ter esse domínio linguístico, né? Mas dentre elas, hoje, alguém que está começando, alguém que está entrando nesse mundo, seria o inglês, né? Obrigatoriamente. Sim, o inglês é o básico para os negócios. O que eu vou falar? Se a pessoa tem um foco de trabalho em algo mais específico. Exemplo, eu vou trabalhar numa montadora que exporta para a França ou numa montadora francesa, um exemplo. Eu vou trabalhar numa empresa e essa empresa tem uma filial lá nos Estados Unidos. Então, eu oriento, nesse caso, ela seguir se ela já tiver um foco. Se não tiver, com todos os clientes, você falando inglês, eles falam. Óbvio que quando você fala a língua do cliente, ele se sente mais tranquilo, mais confiante, né? Mas o inglês é a comunicação básica hoje mundial. Entendi. E de todas as situações, as experiências, de todos os pontos que a tua consultoria e você como pessoa mesmo aborda, quais delas, aliás, qual delas, no singular, uma só, que você mais gosta? Olha, eu gosto de fazer isso. Qual? Assim, a primeira coisa que te vem na cabeça. Nossa! Olha, eu adoro quando eu vou dar um mini curso de internacionalização e a empresa ainda não fez nada. Tipo assim, a empresa ainda é um pouco crua, tem poucas ideias, e eu vou jogar o mundo internacional ali na cara dela, fazendo um mini treinamento, né? Que é o treinamento de internacionalização que a consultoria aplica. Eu gosto, porque o que eu vejo, todas as reações possíveis, as pessoas têm padrões na mente, né? Padrões na cabeça. Então, vou exportar porque o dólar tá alto. Nossa, eu vou ganhar pra caramba com o dólar alto. E aí você vira e fala, nossa, olha todos os benefícios que você tem com a exportação. A pessoa não tem toda aquela
visão. Então, eu acho que o impacto que eu causo nas pessoas ali na hora que a gente vai falar do mundo internacional é bem legal. Sensacional. Se você pudesse dar uma dica, 2 dicas. A primeira, para uma pessoa que está começando, certo? Olha, gosto de comércio exterior, gosto de línguas, gostaria de entrar nesse mundão internacional. Qual que seria a dica que você daria para essa pessoa? Hoje, a dica mais valiosa que eu aprendi é leia e faça cursos. Leia e faça cursos. Mas se eu puder, estude, Se eu puder dar uma dica acima dessa, eu daria. Coloque em prática. Porque hoje tá tudo aí no mercado, tá tudo na internet. Gente, todo mundo fala, você vai conversar, todo mundo sabe tudo, todo mundo é o Google do negócio. Mas e aí, quem faz? Quem põe em prática? Porque ler não adianta ler a biblioteca ali da escola, entendeu? Tem que colocar em prática. Então, eu li esse livro, eu li essa matéria, eu assisti essa palestra de tal pessoa que já internacionalizou a empresa, né? O Boticário internacionalizou, o Girafas já se internacionalizou, a franquia Fogo de Chão, né, a churrascaria já se internacionalizou. E aí? O que eu aprendi aqui que eu vou colocar em prática no meu dia a dia? Então, é colocar em prática. Por isso, a gente pode aprender tudo com todo mundo, a gente pode ensinar o que a gente sabe para todo mundo, porque a porcentagem que vai pôr em prática é muito pouco. Então, lê um livro, o que você extraiu dele? O que você vai fazer que você aprendeu no livro? Anota, coloca ali e coloca em rotina no seu dia a dia, no seu aprendizado, no seu conhecimento, na sua empresa. Então, o que eu faço é estudar, buscar o máximo de conhecimento da área que você precisa e pôr em prática. Sensacional. E acho que é isso. Nos finalmente já do nosso bate-papo, queria saber, todos nós, ou quase todos nós, nos baseamos em grandes personalidades, em grandes pessoas, que não necessariamente fazem aquilo que a gente faz, né? Mas pessoas, sei lá, alguém, nós normalmente nos baseamos em alguém. Quem é essa pessoa para você? Que você se baseia, que você gosta de ouvir? Olha, tem várias pessoas que eu me baseio. Tem pessoas que me ensinam e tem pessoas que eu me inspiro. Então, acho que tem vários perfis, né? Hoje, por exemplo, eu estou lendo a biografia da Michelle Obama. E a próxima que eu tenho guardado é a do Barack Obama. É um casal que eu visualizo muito, porque quebraram barreiras, fizeram tudo que era diferente. Sensacionais. Tem os valores deles, né? Tipo, fizeram coisas que não tinha feito antes, né? Um casal negro, presidente negro e tal. E Barack Obama se preparou a vida inteira para onde ele chegou, não caiu do céu. Então, assim, eu adoro ler biografias para eu saber como é a rotina daquelas pessoas, para entender como tem que ser, no mínimo, para aplicar algo na minha rotina e na minha maneira de pensar e de visualizar as coisas. Eu também gosto muito, óbvio, eu gosto de Steve Jobs, gosto do Elon Musk, gosto de ver que é o mais atual, né, sobre isso. Elon Musk está sempre na mídia, né, das ações, das coisas que ele fala. E visualizo grandes empresárias, né? Eu gosto da Renata, da Copenhagen. Eu gosto do Alexandre, da Cacau Show, eu visualizo bastante, né? Um cara muito inteligente. Eu gosto da Maria, do Magazine Luiza. Adoro aquele canal do meu negócio, né? Dos sucessos, né? Que os empresários falam. Então, eu gosto de ver várias pessoas diferentes, né? Então, assim, não tem uma pessoa que eu sigo à risca, mas eu gosto muito de ver essas pessoas em geral. Gosto de estudar as coisas que o Leandro Carnal fala. Então, eu sempre vejo uma pessoa ou outra que fala sobre esse mundo dos negócios, porém que conquistou algo legal ou difícil ou se posicionou, porque falar, todos nós falamos, olha aqui a gente falando, né? A gente fala, todo mundo fala. Mas e aí, quem conquistou alguma coisa, quem chegou lá, né? Acho que essas pessoas que a gente precisa olhar e se direcionar. Isso é legal. Maravilha. Li, gostaria de te agradecer a tua participação, de ter separado aí uns minutinhos para a gente conversar. Sei que a tua rotina é sempre maluca,
né? E gostaria de agradecer a tua participação demais e, principalmente, por estarmos juntos nessa empreitada aí do canal. Tomara que isso continue dessa forma, que nós consigamos continuar trazendo pessoas de um nível bacana para poder trazer experiência para todos, né? É isso aí, Rodrigo, obrigada. Eu fiquei feliz pela sua entrevista hoje, adorei as perguntas. E é isso mesmo, eu também fico muito feliz de ter você como parceiro, a gente aqui no canal podendo mostrar, né, um pouco das pessoas, um pouco da experiência de cada um, para poder agregar para todo mundo que está nos assistindo e para nós também, né? Porque nós gostamos muito desses assuntos, né? De aprender, visualizar as coisas de uma maneira diferente. Quando a gente aprende a área do próximo, a gente muda um pouco, né? A nossa maneira de ser e às vezes a gente até facilita a vida do próximo. Então, quando a gente conhece o trabalho do próximo, quando nós vamos nos lidar com eles, né? A gente consegue estar mais em sintonia, facilitar mais para os dois lados, né? Sabendo a rotina, sabendo como é as partes boas e as partes ruins, né? As partes difíceis e as partes fáceis. Então, para mim é um prazer, sempre foi um sonho ter um canal e eu fico muito feliz que seja contigo, né? Uma pessoa tão qualitativa assim para o mercado de trabalho, né? Como profissional e também para a cidade. Exatamente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, obrigado pelo tempo e muito importante a entrevista de hoje. Gostei demais de conhecer esse teu lado profissional, né? Então nós conseguimos aí passar por diferentes tópicos, né? Falamos um pouquinho sobre o comércio exterior, o comércio internacional, a internacionalização, né? Que são um grupo e subgrupos de uma mesma ideia. Falamos também da parte mais pessoal, né? De você como mulher dentro do mundo corporativo como um todo, como isso tem melhorado e as visões que você tem das diferentes culturas que você aborda. Então, espero que a galera tenha gostado, espero que continuem com a gente nos próximos vídeos e até mais. Obrigado pela presença. Isso aí. Tchau, gente.